nós estamos no meio de uma campanha de oração. Temos aprendido com Jesus, através da oração do Pai Nosso, por que orar. Depois vamos aprender como orar e assim vai. Mas hoje nós vamos fazer uma pausa, né? Para aprender com Jesus como orar, como ele orou durante a semana da Páscoa. Essa semana eu estava estudando a Bíblia e falei assim: como é que Jesus enfrentou o maior momento, ou o pior momento, o mais difícil momento da sua jornada? Porque naquele instante, naquela semana, desde quinta-feira à noite até o domingo da ressurreição, aconteceram as coisas mais complicadas na vida de Jesus. Diante de toda essa realidade, como Jesus reagiu em termos de oração? Quais foram as orações que Jesus fez neste período? Tá? Queridos, olha só, primeira oração que Jesus fez durante a semana da Páscoa, ela vai se encontrar em Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20. Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. E então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. A primeira oração que Jesus fez foi uma oração de ação de graças. Agora, não foi dar graças por coisas tremendamente boas do ponto de vista pessoal. Jesus estava agradecendo a Deus pelo sacrifício que ele faria de dar o seu corpo e de verter o seu sangue, para que a barreira que impedia que nós homens tivéssemos comunhão com o Deus Todo-Poderoso pudesse cair por terra. Ele vai orar depois, lutando com a dor da sua alma, mas nesta primeira oração ele coloca em foco o propósito de Deus, e ele dá graças a Deus, porque Deus tinha um propósito abençoador, não só para ele, mas para toda a humanidade. Ele estava agradecendo a Deus porque ele podia cumprir a missão de Deus para a sua vida, e ele podia compreender a amplitude da bênção que essa missão significava, porque essa missão criava um vínculo de amor e graça com os seus discípulos de todos os tempos. E a lição que esta oração me apresenta é que vale a pena e é motivo de alegria cumprir toda a missão que Deus tem para nós, mesmo naqueles dias em que a missão parece difícil demais. Eu não sei como é que é na sua vida, vou falar um pouquinho da minha vida. Tem momentos que a gente tem vontade de desistir, não é verdade? Tem coisas que vão acontecendo na minha vida e na sua vida, em que a gente tem vontade de dizer: não, chega, já deu, já foi. Eu me lembro alguns anos atrás, em que eu estava vivendo um problema com o pastor dessa igreja já, muito complicado. E aí um dia eu entrei no meu escritório, fechei a porta do meu escritório e fui fazer uma oração complicada, e disse assim: Deus, eu quero pedir permissão para ir embora, eu quero deixar essa igreja.
Porque a gente não está aqui por outra razão, a não ser pela vontade de Deus. Deus nos colocou aqui e é Ele que tem que nos tirar. E ele disse: eu estou cansado, eu quero ir embora. E eu reclamei da missão que Deus tinha me dado. E aí então, naquele dia que Deus fala conosco, e Ele é tremendo quando fala conosco, Ele disse assim: se você quer ir, vai embora. Agora você vai sozinho, porque você não cumpriu a missão que eu deixei para você fazer. E aí eu entrei em choque, falei: mas eu não quero ir sozinho, eu só quero que o Senhor me dê permissão para o Senhor ir comigo. Ele falou: não, você não terminou a missão, eu tenho um propósito para a tua vida, no meio das lutas, das tribulações, das dificuldades que você tem enfrentado. E queridos, isso já faz, não sei exatamente quanto tempo, mas bem mais de 10 anos. E eu louvo a Deus porque o propósito da missão de Deus em determinados momentos da nossa vida é difícil, é penoso, a gente chora, mas quando a gente permanece no propósito da missão de Deus, a gente pode ver com alegria os frutos e dar graças a Deus. Segunda lição, a gente vai encontrar, ou segunda oração, a gente vai encontrar ainda em Lucas 22, versículos 31 a 34. A Bíblia diz assim: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova, e ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. E então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. A segunda oração fala da intercessão. É interessante que no meio dessa semana, com tanta coisa acontecendo na vida de Jesus, ele achou tempo para orar pelos seus queridos. E ele não se contentou só em orar por Pedro, mas ele teve que conversar com Pedro e falar para Pedro que ele era alvo da oração dele. Queridos, orar pelas pessoas é alguma coisa tremenda. Nós estamos numa campanha de oração e talvez você esteja aqui hoje como alvo da oração de alguém. Você foi escolhida por Deus, porque Deus colocou no coração de alguém o desejo de orar por você, e você está sendo parte dessa campanha de oração. Mas alguém foi lá e fez exatamente o que Jesus fez com Pedro, foi lá e falou para você: sabe, Deus colocou no meu coração o desejo de orar por você. Bom, diferentemente de Jesus, nós não recebemos nenhuma revelação de Deus, a maioria de nós não recebemos nenhuma revelação de Deus sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo na sua vida. Mas é importante a gente entender que a oração e essa conexão com essa pessoa são partes fundamentais do processo de Deus tratar a nossa alma. Sabe por quê? Eu vejo que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo, porque Jesus estava orando por Pedro. E se Pedro voltou e se arrependeu, e depois lá no lago da Galileia, ele teve aquele encontro com Jesus restaurador, onde ele confessa a Jesus 3 vezes, dizendo que ele amava Jesus, as mesmas 3 vezes que ele negou Jesus, para que ele pudesse ouvir a voz de Jesus outra vez: apacenta os meus cordeirinhos, e ele pudesse se sentir livre outra vez, para poder ser o pastor de ovelhas que Jesus queria que ele fosse. Teve algo tremendo no céu acontecendo por causa da oração de Jesus, porque os anjos do Senhor estavam trabalhando, porque quando nós estamos orando, os anjos do Senhor estão trabalhando. Mas teve algo tremendo no coração de Pedro, porque a Bíblia diz que na hora em que ele ouviu o galo cantar, Pedro olhou pela janela e o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus, e Jesus se desligou do julgamento para dizer para Pedro: Pedro,
apacenta os meus cordeirinhos. Essa conexão do céu e da terra se fazem presentes quando nós estamos orando. Jesus sabia que Pedro seria tentado por Satanás e que cairia na tentação de negar a Jesus. E nem por isso ele desistiu do seu discípulo e antes decidiu orar pedindo a favor dele a capacidade de se arrepender e voltar e cumprir a sua missão. E a lição desta oração é que vale a pena interceder pelas pessoas, mesmo por aquelas que nós sabemos que caem, que falham conosco. Porque quem é que Pedro negou? Não foi Jesus? Com quem ele estava falhando? Com Jesus. Tem alguém nos seus relacionamentos que machucou você, que falhou com você? Então, você precisa aprender a orar como Jesus, pedindo que Deus abençoe aquela vida e faça com que haja restauração naquele coração. Terceira oração. Essa oração talvez tenha sido a mais complicada de Jesus. Se encontra em Lucas 22, versículos 39 a 46, a Bíblia diz assim: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. E quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. E então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E então um anjo do céu apareceu e o animava, e cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. E depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. A terceira oração nos remete para o conflito mais intenso da alma de Jesus: sofrimento versus vontade de Deus. Jesus sabia que a sua missão implicava em sofrimento pessoal, e ele sabia que o seu sofrimento era a única maneira de que fôssemos salvos, mas ele precisava decidir submeter-se ou não à vontade de Deus. E eu creio que esta foi a oração mais difícil de toda a vida de Jesus, porque nela ele firma um compromisso radical com a vontade de Deus. E a grande lição desta oração é que a verdadeira oração poderosa é aquela que fazemos segundo a vontade de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que quando oramos e não somos atendidos, isso o apóstolo João nos ensina, é porque pedimos mal. Pedimos segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. E uma das coisas que a Bíblia vai me ensinar é que o meu tempo de oração é muito mais do que um tempo de requerimentos ao trono, mas é um tempo de comunhão com o Rei, onde o Rei e eu conversamos. Ele é meu Pai, Ele é o dono do reino, Ele é o Senhor, mas Ele começa a conversar comigo e Ele revela os seus propósitos. E o grande projeto de Deus é que nós, seus filhos, e Ele possamos nos unir a ponto de que os propósitos dEle se tornem nossos propósitos. Quarta oração, e ele vai orar no capítulo 23, verso 34 do Evangelho de Lucas.
E então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava sendo crucificado e ele deu um exemplo prático: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele não falou que eles não estavam sendo maus, ele não falou que não doía, é que eles não tinham a amplitude do conhecimento de quem Ele era e de qual era o seu propósito. O que essa oração me ensina aqui é que eu preciso desenvolver na minha vida a capacidade de amar e de perdoar, não segundo a outros modelos do meu dia a dia, porque eles serão falhos como eu, mas imitando Jesus e pedindo para Ele forjar o meu caráter segundo o modelo dele mesmo. Tem uma coisa que eu acho tão engraçada, é 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3 fala da dinâmica da família, e ele diz assim: olha, marido e mulher, cuidem bem da vida dos dois, aprendam a se amar e se perdoar, a se valorizarem mutuamente. Ele vai falando sobre isso, e ele diz assim: sabe por quê? Porque se vocês não aprenderem a viver assim, as suas orações serão interrompidas. Olha, se você brigou com seu marido antes de sair de casa, volta a dar um beijão nele quando chegar em casa, viu? Está entendendo? Porque senão as orações ficam interrompidas. Você, marido, se brigou com a tua mulher, a mesma coisa. O que ele está ensinando é que estas coisas a gente começa a viver primeiro dentro de casa. E se eu não consigo viver isso dentro de casa, como é que eu vou viver fora de casa? Então, perdão é lição de casa, que depois que sai, que é aprendido na dinâmica da casa, a gente aprende a viver em todas as dinâmicas da vida. Agora, ainda que pareça simples eu dizer que perdão é lição de casa, eu vou dizer para você que às vezes os perdões mais difíceis de se conceder acontecem dentro da nossa casa. Quinta oração, eu vou chamá-la de oração do desespero. Mateus 27, verso 46 diz assim: às 3 horas da tarde Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. E estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A quinta oração reflete que há um lugar na presença de Deus para todo e qualquer conflito da nossa alma. E apesar de saber de todas as razões e do plano de Deus, naquele instante o nosso Salvador experimentava a angústia da sua dor e, pior, da separação com Deus. Há coisas que a gente não consegue entender claramente, mas eu queria que você entendesse o que está acontecendo agora. Naquele momento em que Jesus foi cravado na cruz do Calvário, o que matou Jesus não foram os cravos. Tanto é que Jesus morreu muito mais rápido do que a maioria das pessoas que chegavam a levar 3, 4 dias para morrer pelo sistema de crucificação. No sistema de crucificação não é o sangramento que faz a pessoa morrer, é a exaustão que faz a pessoa morrer. Ela fica presa pelos seus braços, apoiada nos cravos dos pés. E para poder respirar, ela tem que empurrar o seu corpo para cima, forçando os seus pés nos cravos. Ela enche o pulmão de ar, e depois vai esvaziando, e aí vai curvando o seu joelho, esticando os seus braços.
Chega uma hora que esse movimento se torna um movimento tremendamente exaustivo e a pessoa para de respirar por não ter força muscular de se levantar. Isso era o sistema. Mas em poucas horas Jesus morreu. Como é que isso aconteceu? Existem teorias das mais diversas, mas há uma teoria que fala que o coração de Jesus explodiu. Eu gosto dessa teoria. Sabe por quê? Porque entra na dinâmica dessa teoria um outro contexto. O contexto daquilo que espiritualmente estava acontecendo. A Bíblia diz que naquele instante em que Jesus estava pregado na cruz, todo pecado da humanidade foi lançado sobre ele. E a maior de todas as barreiras espirituais, porque pecado é barreira espiritual, entre ele e Deus se levantou, e ele ficou por trás dessa barreira. E nessa hora é a hora em que todo o pecado está sendo lançado sobre ele. O meu pecado, inclusive o seu, que não existíamos, mas que existiríamos, foi lançado sobre ele. E naquela hora, ele e Deus se desconectaram. Como é que dá para fazer isso? Até hoje eu não entendo, é uma coisa maluca, mas aconteceu, porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E naquela hora ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? A grande lição é que, por causa daquilo que Jesus fez, já não existe mais nenhuma separação entre você e Deus, se você recebe Jesus como Senhor. E você nunca mais vai precisar gritar como Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes, você vai poder chegar à presença dele levando toda e qualquer ansiedade diante do Pai, porque a Bíblia diz que ele tem cuidado de vós. Ele vai fazer uma sexta oração em que ele entrega o seu espírito. Lucas 23, 44 a 46. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a grande lição dessa oração: a hora que você entregar o seu espírito a Deus, Jesus, que estava sentado no trono, vai se colocar de pé para receber o seu filho nas mansões celestiais que ele mesmo preparou para nós. A sétima lição vai aparecer no capítulo 24, versículos 28 a 32, ou a oração, onde ele vai lá no caminho de Emaús e encontra aqueles dois que estão fugindo, explica as Escrituras, e eles não conseguem entender que Jesus ressuscitou, até o momento em que Jesus faz uma oração de gratidão, partindo o pão, e eles reconhecem Jesus, e eles dizem: Jesus ressuscitou. E Jesus então, diante dos seus olhos, desaparece. E a lição dessa oração é que toda vez que nós buscamos a Jesus em oração, os nossos olhos são abertos, porque Deus se revela para nós. A oitava e última lição, e eu termino com ela, é a oração que Jesus faz na ascensão. Lucas 24, versículos 50 a 53, diz assim: E então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia, e ali levantou as mãos e os abençoou. E enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Quero terminar dizendo para você: olha, vale a pena você buscar a face de Deus, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você não apenas celebrar a liturgia de um culto, mas você viver o culto todos os dias.
Porque quando nós vivemos nesta dimensão, sabe o que ocorre? Os céus se abrem. Nós somos arrebatados aos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a bênção de Deus se derrama sobre nós. É uma entrega da nossa vida, à semelhança daquilo que os discípulos fizeram. De dizer: Jesus, eu quero aprender a viver essa vida debaixo da tua bênção e seguindo os teus passos. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu quero aprender lendo a palavra, eu quero aprender na comunhão com os meus irmãos, eu quero aprender, porque aquilo que eu estou vivendo aqui, ouvindo o Senhor falar da minha vida, eu quero viver por toda a vida e por toda a eternidade. E essa é a história da salvação em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, eu queria orar uma oração de bênção, mas que está condicionada à resposta do teu coração. Hoje, de alguma maneira, o Espírito Santo está falando com você. Eu não sei como, eu não tenho ideia, porque eu sou humano. Eu falo as coisas genéricas, gente. Eu não tenho a percepção do individual, mas aquele que aplica a mensagem no teu coração, o Espírito do Deus vivo, ele conhece você. E ele está aplicando individualmente, pessoalmente, intransferivelmente, só para você.